E aí? Falar o que eu realmente senti depois da etapa de Cascavel da Stock Car, eu acho que eu vou precisar da ajuda do Luan Santana para poder descrever as palavras para mim. Põe um pouquinho da música dele, ô editor, por favor. São de sentimentos que eu não pude acreditar. Ah, como é bom poder te amar. Agora sim dá pra falar. Realmente depois da etapa de Cascavel dá pra sentir que a gente ama Stock Car, né? Porque tem muitas disputas acontecendo. A disputa pelo pelotão intermediário tá boa na pista, nas brigas de pista. E a disputa pelo campeonato também. A gente tem aí um novo líder. O Gabriel Casagrande virou pra cima do Thiago Camilo, agora tá 4 pontos à frente do piloto da Ipiranga. Mas assim, a explosão de sentimentos que eu tô sentindo é um pouco de tristeza também, porque tá faltando aquela briga roda-roda dos postulantes ao título. A gente teve sim o Thiago Camilo brigando na pista naquela primeira corrida lá no Bacião contra o Ricardo Maurício, uma disputa que acabou lá na frente, com o Maurício até perdendo um pedacinho do para-choque da frente. Mas eu ainda tô na guarda de ver ali os dois brigando o Casagrande e o Thiago brigando por uma posição diretamente ali por uma vitória, vamos dizer. Por enquanto parece uma luta de melhor estratégia, parece o que a gente vê na Fórmula 1, ali na maior parte das vezes que os pilotos brigam pela vitória. Então vamos esperar Interlagos acontecer, que eu tô curioso. Quero ver uma disputa lado a lado pela vitória, quem leva melhor. Mas olha, vou falar que Cascavel, de não ter isso, me surpreendeu bastante, porque eu não esperava ver um forward no Bacião na largada da corrida 2. Foi uma coisa que o pelotão intermediário que proporcionou, que é muito difícil de acontecer numa pista brasileira. Eu não lembro de ver um forward, por exemplo, na Curva do Sol. E eu acho muito difícil de acontecer. Se for acontecer algum dia um forward de Stock Car na Curva do Sol, o cara que estiver mais por fora vai estar bem pertinho de encostar 2 rodas na grama. E no Bacião a gente conseguiu ver sim por um instante, mas a gente teve o choque de realidade, que é a curva sobrar para alguém, ou a falta da curva sobrar para alguém. No caso foi o Enzo Elias. Então naquele quesito disputa, a Stock Car em Cascavel não fica devendo de jeito nenhum. Principalmente para o pessoal da nova geração, cara. Olha, o Lucas Forest passar o Casagrande na largada, lá na corrida 1, na corrida 2 teve aquele trio-wide, aquele mini trio-wide, né? Não chegaram a entrar juntos na curva do Bacião, não chegaram a fazer o Bacião juntos, mas aquela linha de 3 antes da entrada da curva do Petekoff com o Lucas Cole e com o Felipe Batista, que o Petekoff acabou mergulhando por dentro e levando a melhor. Realmente Cascavel é uma pista muito boa. Eu vou dizer aqui que é melhor do que Tarumã. O pessoal vai vir criticar até, mas eu vou dizer, porque tem mudanças de elevações maiores. A gente tem aquela reta em descida, tem até a curva própria do Bacião, que é aquela puxada longa para a esquerda, e aquela curva para a esquerda antes da primeira curva, né, do Bacião, aquela curva depois da reta oposta dessa reta em descida, é uma curva rápida. Então eu vou considerar aqui que as disputas de Cascavel que a gente viu foram melhores do que Tarumã. Eu não sei se o nosso amigo vai pensar diferente. A pergunta que eu fiz para ele aqui, o nosso engenheiro, antes da gente ter as provas de domingo, ele gravou pra gente. E agora eu tô doido pra saber o que ele falou. Se ele prefere Cascavel ou Tarumã. Fala pra mim, ô Ricardo Arcuri. Olá, caríssimo Natan e amigos do podcast aí final. Natan, na verdade, acho que Cascavel tem características muito parecidas com Tarumã. Tarumã tem uma pegada um pouco diferente porque ele é um circuito de velocidade mais bruta. Você tem muita curva de quarta marcha, é uma tocada mais alta. Você está falando de 30, 40 por hora mais dentro das curvas em média. Cascavel também tem, só que as curvas, na sua grande maioria, são de terceira marcha. Então, é uma pegada um pouco mais lenta. Não significa que ele seja lento, ele só não é tão rápido quanto Tarumã. Mas tanto Tarumã quanto Cascavel e Londrina, e coloca um circuito ali daquele interior do sul, eles têm características muito parecidas. São circuitos muito antigos, com tocadas, com traçados simples, mas tocadas muito desafiadoras. Então, todos eles têm essa característica meio parecida, tá? Então, dá para dizer que são circuitos parecidos, tá? Porém, Tarumã é um pouco mais bruto do que Cascavel. Só que não significa que Cascavel seja ruim. É
apenas diferente. Ele tem uma coisa um pouco mais técnica, até por ser um pouco mais lento do que Tarumã, mas tem outras vantagens. Por exemplo, você tem duas retas, não são retas muito compridas, você tem duas retas, uma consecutiva da outra, separada por uma curva de 90 graus em terceira marcha, tá? Então, você tem aí o uso do push to pass nessa região, por exemplo. Eu até, na Stock Series, eu conjecturei talvez 2 lugares onde você possa usar push to pass, que seria no começo da primeira reta para usar até o meio da segunda, ou no final, no começo da segunda reta para usar depois o bacião e aquela retinha após. É uma outra maneira que você possa usar também para você descasar push. É uma ideia que você pode fazer, tá? Mas, e aí você vai junto até o que tem Tarumã. Tarumã tem mais ou menos isso também, tá? Só que são, como eu falei, um pouco diferente e tem um jeitão um pouco diferente, mas tudo muito parecido, tá? Então eu entendo que eu acho que o estoque vai se dar tão bem lá, ou talvez até melhor, por que não, do que Tarumã. Embora a gente curtiu muito ver o estoque em Tarumã, e eu tô curtindo ver muito também Cascavel, né? Esse é Natan, um grande abraço e uma boa semana a todos. Tá aí o Arcuri falando a opinião dele. Eu vou dizer assim que Tarumã é uma pista assim rápida, mas em questão de desafio, acho que Cascavel é muito maior por causa dos pontos que eu falei antes aqui. E a família Barrichello acho que vai preferir para sempre agora Cascavel depois de Interlagos. Interlagos foi o lugar onde o Rubinho nasceu e cresceu, mas agora por causa do Dudu, que conseguiu a primeira vitória na pista que ele estreou lá em 2021, esse circuito vai ter um lugar especial, acho que no coração dos Barrichellos. Já teria um lugar do jeito maior, né? Porque foi uma primeira vitória de um menino muito jovem que segue os passos do pai, grande campeão, mas ter sido em cima do Kaká Bueno deu um jeito especial, né? Assim, porque o Kaká foi pentacampeão da Stock Car, mesmo estando há muito tempo sem vencer, é o Kaká Bueno. A distância não era muito, vamos dizer, apertada para falar que foi um grande pega dos dois, mas mesmo assim, ele conseguiu vencer com o Kaká em segundo. E foi uma corrida com muitas coisas acontecendo, com o Dudu largando em 13º lugar, com tantas trocas de liderança, de repente ele aparece em primeiro lugar ali, depois do safety car, que envolveu o pai dele e o Marcos Gomes. Assim, foi uma coisa especial, e dá um quê de Fórmula 1, pra mim dá um quê de Fórmula 1, porque o Rubinho conseguiu a primeira vitória dele na Fórmula 1, largando em 18º, e o Dudu agora consegue a primeira vitória dele na Stock Car, largando em 13º, também numa corrida maluca. Eu vou dizer assim que, claro, não é Fórmula 1, não tem muita coisa a ver, mas a gente lembra um pouquinho, assim, da emoção da primeira vitória do Rubinho comparado à emoção da primeira vitória do Dudu. Foram circunstâncias que não acontecem todo dia. Houve uma janela de pit stop que, por causa do box fechado, prejudicou muita gente, né? Que por causa do safety car o box ficou fechado, muita gente teve que adiar a parada. E o Dudu foi beneficiado com isso. Como também, lá em 2000, a gente teve um safety car também que ajudou um pouco o Rubinho na vitória no GP da Alemanha, que foi um louco que atravessou de um lado para o outro da pista e deu a chance para a Ferrari mudar a estratégia do Rubinho para naquele pit stop que ele precisava fazer, pudesse encher o tanque do carro dele para ele aguentar o final da corrida sem parar. Realmente são muitas coisas parecidas, na minha opinião. Então realmente é um grande momento pra gente, que a gente gosta do automobilismo brasileiro, acompanha a história dos Barrichellos, foi um momento para se emocionar assim. Mas perguntando aqui sobre o futuro, né? Respondendo já uma pergunta que fica no ar assim, será que o Dudu vai ser competitivo daqui pra frente? Eu acho que vai demorar um pouco. Essa vitória não só foi a primeira dele na categoria, logo já no primeiro ano, mas foi o primeiro pódio que ele conquistou. É um piloto que tá na fase de aprendizado, tá aprendendo ainda a pilotar um carro de estoque depois de correr tantos anos de Fórmula. Pra ele pegar o ritmo mesmo, acho que vai demorar mais um ano. Pra brigar pelo título, mais 2. E aí vai dar pra ver um pouco, na minha opinião, vai dar pra ver um pouco mais da evolução dele lá. Se ele vai conseguir brigar ainda por mais títulos, mais vitórias, vai ser aí um piloto de ponta frequente. Vão ser coisas que a gente vai ter que ir descobrindo ao longo da carreira dele. Tempo ele vai ter, ele tá com 21 anos, vai fazer 22 agora em setembro. Então, se for correr de estoque car pro resto da vida, vamos dizer que ele tem mais uns 30 anos úteis nessa categoria, no mínimo, né? Que o Rubinho tá com 51 e ainda continua correndo em alto nível e vencendo. Deve parar lá pros 60. Então vamos colocar aí mais 40 anos úteis pro Dudu Barrichello nessa categoria. Se continuar só correndo de estoque, né? Vamos ver se ele vai tentar mais Fórmula. Mas isso só o tempo pode dizer. Se ele vai seguir os passos do pai e correr na Europa, se ele vai continuar no Brasil. Isso a gente vai vendo aí ao longo de 2024, 25, 26 e o que for. Mas, pra quem tava lá no fundão do grid, lá na 28ª colocação antes de começar essa rodada dupla, e depois de ter perdido a etapa de
de Tarumã, por causa de um acidente no treino de sexta-feira por lá, eu já acho que é um grande jeito de começar a sair dos problemas, já é um grande jeito para conseguir ganhar ali uma motivação a mais para brigar por posições mais altas. Motivação já tem, né? Mas agora já tem um gás maior. Então vamos ver o que pode acontecer lá na próxima etapa lá de Interlagos, no dia 9 de julho. Por hoje eu fico por aqui, mas não esqueça de seguir o meu Instagram, @NatanRFinal, Natan com TH, e também de seguir o pessoal do Portal TV High Speed lá. Tá no Instagram, Portal High Speed, @Portal High Speed, no Spotify também, que é @Portal High Speed, e lá no YouTube é High Speed TV. Lá tem lives, corridas ao vivo, entrevistas. Inclusive, pra quem tá de bobeira e acha que a gente não fala de Fórmula 1, fala sim, olha, teve o After Race lá do GP do Canadá. Então, você que não viu ainda, clica lá pra acompanhar. Por hoje eu fico por aqui. Até a próxima e um grande abraço. Olha o Cris aí, humildade, muita velocidade. A TWE, humildade, muita velocidade. Destemido, arrojado, da curva eu me aproximo. Na reta estou no vácuo, quando menos perceber a sua frente eu vou estar. Quando passo de Aston Martin nem me escuto ultrapassar.